Boa noite, povo. Ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horário você está assistindo essa aula. Mas vamos continuar falando de sistema nervoso? Então, assim, a gente tinha falado em aula anterior, que eu tinha comentado com vocês que tinha a transmissão através de fibras nervosas, né? A partir da medula óssea. Essa fibra nervosa, ela se estende até um determinado órgão ou até uma determinada musculatura, levando ou trazendo um impulso nervoso. Nessa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, é como eu fiz um corte transversal. A figura mostra um corte transversal da medula espinhal e aí a gente consegue ver a carinha dela. Olha que ela tem uma espécie de um X, né, que é nessa região mais acinzentada, aquela forma como se fosse mesmo um X, e ali dentro eu tenho neurônios. Observem que a gente consegue dividir essa medula que foi feito esse corte em duas porções. Uma porção dorsal, que está aqui apontado mais acima, que tem fibras sensitivas, e uma porção mais ventral, que ela tem fibras motoras. Por que dorsal? Por que ventral? Porque se a gente lembrar mais ou menos da posição da medula, a gente vai ver que tem uma parte que está mais apontada, está mais direcionada para a região dorsal, para as costas, né? E outra que está mais direcionada para uma região mais central, que é o que a gente está chamando de ventral, em direção aos órgãos mesmo. Então tá. Eu tenho aqui esse corte numa porção dorsal e uma porção ventral da medula espinhal. E aí observem que eu tenho neurônios. Vamos começar aqui pela porção dorsal. Eu tenho aqui um neurônio que está saindo aqui dessa porção dorsal. Aqui eu tenho um gânglio, né? Que é como se fosse uma parte mais dilatada, um neurônio que está, uma parte, na verdade, o corpo de um neurônio que está ali ligado em duas partes. E ele está levando, tá, na verdade, trazendo o impulso nervoso que ele vem do músculo. E na porção ventral é o contrário. Eu tenho um estímulo nervoso que está saindo da medula e indo em direção ao músculo. Então funciona mais ou menos assim. Digamos que eu estou mandando a informação para o meu músculo tríceps, por exemplo. Ou no exemplo aqui, a gente está apontando para o quadríceps, vamos usar o quadríceps como exemplo. Eu tenho uma informação que está sendo mandada pelo meu cérebro para que o meu quadríceps contraia, porque eu estou me movimentando. Então, esse estímulo vai sair lá do sistema nervoso central, vai descer por toda a medula. Quando chegar mais ou menos ali na altura de onde eu tenho inervação para o quadríceps, a porção ventral, que é motora, vai enviar o estímulo nervoso para o quadríceps, dando a ordem de contração. Outro exemplo. Digamos que eu machuque esse quadríceps porque, sei lá, eu caí e arranhei esse quadríceps. Eu tenho ali uma lesão naquela região. Essa informação vai subir por essa fibra sensorial que está aí em vermelhinho para vocês. Vejam que tem aí uma setinha pequenininha que está apontando como se o estímulo estivesse subindo. Então, esse estímulo da lesão que eu tive aí na região da coxa, ali no quadríceps, ele vai subir, vai chegar na porção dorsal da minha medula espinhal, que é uma porção sensitiva. Essa parte dorsal vai enviar a informação para o meu sistema nervoso central e o meu sistema nervoso central vai interpretar: opa, isso aqui é um estímulo doloroso, eu machuquei essa região do meu corpo. Tudo bem? Nessa outra imagem, para poder facilitar a compreensão de vocês, eu coloquei aqui para vocês poderem ver mais ou menos como é que a medula espinhal se encontra. Então, coloquei aqui um disco vertebral, um disco intervertebral, perdão, uma vértebra, e ali encaixadinha eu tenho a medula. E aí fica mais fácil para vocês poderem entender, por que ela está falando que uma porção é ventral e a outra é dorsal? Compara aí o desenho dessa medula pequenininha, comparando aqui, nisso que a seta está apontando em azul, em direção a esse corte que está aumentado. Percebam que eu tenho uma parte que está mais voltada para dentro, em direção ao disco intervertebral, e é isso o que eu vou chamar de porção ventral, que recebe estímulos motores. E eu tenho uma parte dessa medula que está mais apontada na direção dorsal,
que é o que eu vou chamar de porção dorsal, que recebe estímulos sensitivos, tá bom? O que é um estímulo sensitivo? Dor, calor, compressão, tato, choque, esse tipo de estímulo. A outra porção, que é ventral, recebe estímulos motores. O que é isso? Movimento, contração, relaxamento e por aí vai. Beleza? Continuando aqui, vamos falar de gânglio. O que é um gânglio? Os gânglios são dilatações, são pequenas dilatações que a gente tem em alguns nervos, tá? Eles se localizam perto da medula espinhal. Outros podem ficar até dentro de alguns órgãos, de alguns órgãos do corpo, tá? Então, é como se fosse uma dilatação, um aglomerado de neurônios que são neurônios que fazem parte desse sistema nervoso periférico. E o que são os nervos espinhais? Os nervos espinhais, eles vão fazer uma conexão entre a medula espinhal e as diferentes áreas do corpo. Lembra que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, um nervo, que na verdade é como se fosse o axônio ou os dendritos de determinados neurônios? Pois é, o nervo espinhal, ele vai fazer essa comunicação entre um determinado órgão ou uma determinada parte do corpo e a minha medula espinhal. É como se ele fosse a comunicação. Voltando lá, por exemplo, que eu falei para vocês do quadríceps, eu não tenho como ter o quadríceps ligado diretamente na medula espinhal, porque lembra que ela está presa, está lá confinada, né, nas vértebras. Então, o que eu faço? Eu tenho essa conexão, é como se fosse um fio mesmo, que está se estendendo até determinados órgãos, ou músculos, ou estruturas do corpo, em diferentes áreas do corpo, e ele vai fazer a comunicação. Ele vai pegar lá aquele estímulo que está lá no quadríceps, ou que está no bíceps braquial, ou que está no estômago, ou que está no intestino, e vai levar esse estímulo até a medula espinhal, ou vice-versa. Vai pegar um estímulo que está vindo da medula espinhal e vai levar para essa determinada parte do corpo. Ele vai fazer essa conexão, esse leva e traz, vamos dizer assim. Esses nervos espinhais são responsáveis pela inervação do tronco, dos membros superiores e de parte da cabeça. No total, nós temos 31 pares de nervos, pares, tá? Não são apenas um. Ou 33 se a gente contar os 2 pares de nervos coxígeos, que são vestigiais. É como se fosse um nervo que ficou ali, que a gente não usa tanto. Ele é vestigial, é um vestígio dos nossos antepassados. Então, correspondem a 31 segmentos medulares existentes. Um detalhe importante, não confunda nervo craniano com nervo espinhal. Lembra que a gente falou já em aula anterior que nervo craniano são aqueles pares de nervo, aqueles 12 pares de nervo que a gente já havia falado? Olfatório, troclear, vestíbulo coclear, perdão. São aqueles pares de nervos que eu havia comentado com vocês, que geralmente tinham relação com olfato, com visão. Tinha o 10º par, que é o nervo vago, que ele vai inervar estruturas de trato gastrointestinal. Tem o nervo glossofaríngeo. Se você esqueceu dessa parte, volta na aula anterior, que eu explico direitinho o que são nervos cranianos. Aqui a gente não está falando de nervo craniano, a gente está falando de nervo espinhal. É um nervo que ele está partindo, ele está saindo a partir da medula espinhal. Esse número aqui, vocês vão olhar e vocês vão lembrar de uma certa aula que a gente teve lá atrás. Lembra quando a gente estava falando lá das vértebras, que eu tinha ensinado vocês como é que contavam as vértebras, que eu tinha pedido para vocês guardarem uma sequência 7, 12, 5, 1, 1. Lembra disso? Que era da coluna cervical, torácica, lombar, sacral, coxígea. Lembra? Pois é, a divisão dos nervos espinhais, ela é muito parecida com a divisão das vértebras. Porque o que ocorre? Quando a gente olha a medula espinhal, ela não é divididinha assim que nem as vértebras, que eu tenho ali C1, C2, C3, C4, C7, T1,
que eu tenho tudo divididinho aquelas vértebras. Não. O nervo espinhal é como se fosse a coluna, os nervos espinhais, a própria medula espinhal, perdão, é como se fosse um cordão feito de fibras nervosas. Ela é inteiriça. Só que para fins didáticos, para facilitar o nosso raciocínio, a gente faz uma divisão imaginária daquela medula, para poder facilitar mesmo para a gente. E aí, quando a gente vai dizer cada pedacinho daquela medula espinhal, a gente usa como base a vértebra. Então, quando a gente vai estudar agora aqui nervo espinhal, e vocês vão ver que tem uma diferencinha, mas é muito parecido com o que a gente estudou lá em coluna vertebral. Então, meu amigo, minha amiga, se você decorou a divisão lá da coluna vertebral, 7, 12, 5, 1, 1, isso daqui você vai matar a pau, você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, observem, as vértebras e pares de nervos, eles acabam sendo muito parecidos, essas divisões, né? Essa divisão dos pares de nervos. O que acontece? Na coluna cervical, lembra que a gente tinha 7 vértebras, que ia de C1 até C7? Pois é, nos pares de nervos que ficam na região cervical é muito parecido, só que não é de C1 até C7, vai de C1 até C8. Só muda isso, eu vou ter C8 ali na divisão na medula espinhal. Nas vértebras não, só vai até C7. O resto vai tudo igualzinho. Torácica, 12 pares de vértebra, 12 pares de nervos. Lombar, 5 pares de 5 vértebras, não é par. Lombar, 5 vértebras, 5 pares de nervo. Olha que até o nomezinho é igual. L1 até L5. Eu tenho nervo L1, nervo L2, nervo L5, igualzinho. Na sacral, eu tenho 5 vértebras que estão fundidas formando o sacro, lembra? Pois é, eu vou ter 5 pares de nervos também na sacral, de S1 até S5. Na coxígea, lembra que eu tenho 4 vértebras que estão fundidas formando cóccix? Pois é, eu vou ter... Aí é que tem outra diferença. Na coxígea, eu vou ter as 4 vértebras que estão fundidas, formando o osso cóccix, mas eu vou ter um par de nervo somente, que é o nervo coxígeo, tá? Então, olha que tranquilinho. Cervical, quando a gente decora ali o nome das vértebras, eu tenho 7 vértebras, porém tenho 8 pares de nervo. O resto, torácica, lombar, sacral, é tudo igualzinho. Quando chega na coxígea, 4 pares de vértebras e... 4 vértebras, perdão, e um par de nervo, que é o nervo coxígeo. E abaixo disso, abaixo do nervo coxígeo, eu vou ter 2 intumescências, que é a intumescência cervical e a intumescência lombar. Já vou mostrar uma imagenzinha aqui para poder facilitar para vocês o entendimento. Aqui, observem esse desenho aqui. Essa imagem, ela deixa coloridinha aqui, separada por região de nervos. Vamos começar aqui para facilitar, aqui nessa primeira parte, que está em verdinha, que são os nervos cervicais. O nervo, ele sempre vai passar por cima da vértebra. Então, vamos aqui na vértebra C1. Observem que acima da vértebra C1, eu tenho um tracinho que está aí em verde, bem fininho. O que é esse tracinho que está em verde? É o nervo C1. Logo abaixo de C1, eu tenho a vértebra C2. Olha ali um outro tracinho passando por cima da vértebra C2. Quem é essa? Quem é esse? É o nervo C2. Vamos agora em C3. A vértebra C3, em cima dela, tem um fiozinho verdinho que tá aqui desenhado em verdinho, bem fininho. Quem é ele? É o nervo C3. Vamos pular lá para C7. Em C7, na vértebra C7,
eu tenho um fiozinho que está passando aqui por cima, que é o nervo C7. E em T1? Quem que eu tenho em T1? Em cima do nervo T1, lembra que eu falei que eram 8 pares de nervos? Pois é, em cima da vértebra T1, eu tenho um desenho fininho de um nervo que é o C8, tá? Passou de T1, o nervo que está passando abaixo recebe o mesmo nome da vértebra. Então, vamos voltar lá em T1. Em cima da vértebra T1, eu tenho o nervo C8 e embaixo da vértebra T1, eu tenho o nervo T1. Olha aqui T2. Embaixo da vértebra T2, eu tenho o nervo T2. Vértebra T3. Embaixo da T3, eu tenho o nervo T3. Tá? Então, para poder facilitar para vocês, guardem o seguinte: o nome da vértebra, se for da vértebra C1 até a vértebra se for de C1, que eu vou ter a vértebra passando em cima, a vértebra que está passando em cima recebe, o nervo que está passando em cima recebe o mesmo nome da vértebra. Em T1, a vértebra que está passando embaixo, a partir de T1, a partir da vértebra T1, o nervo que está passando embaixo recebe o nome da vértebra. Vou tentar explicar de um outro jeito, que eu acho que ficou meio confuso. Guardem assim. Pega ali uma determinada vértebra, C1. A vértebra, nessa vértebra, o nervo que está passando em cima recebe o mesmo nome da vértebra. Então, em cima de C1, eu tenho o nervo C1. Em cima de C2, eu tenho o nervo C2. Em cima de C3, eu tenho o nervo C3. Em cima de C4, eu tenho o nervo C4. Vamos mais um pouquinho embaixo. Em cima da vértebra C7, eu tenho o nervo C7. Em cima da vértebra T1, eu tenho o nervo C8. Embaixo da vértebra T1, eu tenho o nervo T1. E assim vai permanecer sucessivamente. Observem aqui que num tom de roxo mais escuro, que está aqui destacado, eu tenho uma estrutura chamada intumescência lombosacral. Está aqui apontado para vocês. O que é essa intumescência lombosacral? É um local onde eu tenho um aglomerado de fibras nervosas. Por isso que ela aparece numa coloração mais escura. Por quê? Porque nessa região eu tenho fibras nervosas que estão partindo para membros inferiores. Então, é como se eu tivesse é um aglomerado, na verdade, de nervos. Por quê? Porque ali eu tenho ramificação de nervo que está indo para todos os membros inferiores. Mais em cima, ali mais ou menos ali na altura de C4, eu tenho uma outra intumescência, que é a intumescência cervical. Por quê? Porque a partir daí eu tenho fibras que estão indo para membros superiores. Por isso que eu tenho esse acúmulo. Observem aqui também, em vermelhinho, abaixo da intumescência lombosacral, que eu tenho uma estrutura chamada cone medular, que é uma extremidade da medula espinhal. É aqui onde a medula espinhal acaba, tá? Porém, o que acontece? A partir desse cone espinhal, eu tenho terminações nervosas que não estão ligadas diretamente na medula espinhal, mas são como se fossem feixes, como se fossem fios, que estão estendendo para todas as estruturas que estão abaixo. E ela forma um desenho como se fosse uma cauda mesmo, uma cauda de cavalo. Por isso que o nome, inclusive, é cauda equina. Tá bom? Então, aqui mais um desenho explicando essas estruturas. Observem aqui apontado em azul, bem pequeno, bem discreto, escrito encéfalo. Um pouquinho abaixo eu consigo ver os processos espinhosos das vértebras. Aqui apontado em rosa, eu tenho a medula espinhal. Aqui apontado em azul, eu tenho os córpos vertebrais.
que são as vértebras mesmo, propriamente dito, e passando por entre esses corpos vertebrais, por entre essas vértebras, eu tenho os nervos espinhais. Então, é exatamente do jeito que está aí apontando nesse desenho, que eu tenho nervos que estão se estendendo a partir da medula espinhal e estão conseguindo levar esse estímulo nervoso para outras partes do corpo. Tudo bem? Ficou na dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo, olha o material, vai com calma, que a gente vai entender isso aqui. Mesmo assim, não entendeu? Calma, a gente ainda vai ter uma live onde eu vou sanar todas as dúvidas que fiquem com relação a esse assunto. Continuando falando aqui de nervos espinhais. Aqui é meio que algumas coisas que eu já falei, mas vamos continuar. Então, aqui a gente continua só fazendo um resumo mesmo do que a gente já falou. Então, de C1 até C7, a raiz do nervo sai acima da vértebra correspondente. A raiz do nervo C8 sai acima de T1, como eu já mostrei na imagem para vocês. De T1 em diante, a raiz do nervo sai abaixo da vértebra correspondente. A medula espinhal no adulto vai se estender de C1 até L1, L2, como a gente já tinha visto na aula anterior. E a cauda equina, a chamada cauda equina, vai de L2 até S3. Aqui novamente essa imagem que eu já havia mostrado para vocês com essa mesma estrutura. Observem que aqui em verde eu tenho de C1 até C7, eu tenho o nervo saindo acima da vértebra correspondente. Então, eu tenho vértebra C1, nervo C1 saindo acima da vértebra C1. Vértebra C2, o nervo C2 está saindo acima da vértebra C2. A raiz do nervo C8 está aqui passando por cima, acima de T1. E de T1 em diante, eu vou ter vértebra T1, nervo T1 passando abaixo, e assim sucessivamente. E aí, observem que aqui, ó, a partir de L1, L2, eu começo a ter, eu tenho o término da medula espinhal, que é quando eu tenho aqui esse cone medular apontadinho aqui em vermelho, e depois disso, eu vou ter cauda equina, que são essas ramificações nervosas que recebem esse nome porque lembra mesmo o formato de uma cauda de um cavalo, que vai até mais ou menos S3. Aí vocês podem perguntar assim para mim: tá, Letícia, então eu tenho essas terminações nervosas. Aqui, isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Porque às vezes a gente fica assim perguntando: ah, como é que a gente vai saber, como é que tem paciente que ele sofre, por exemplo, um trauma, que ele sofreu um acidente de moto, alguma coisa do tipo, e ele perde sensibilidade em determinadas áreas do corpo. Observem aqui nesse desenho, onde eu coloquei indicado os dermátomos. Os dermátomos são estruturas que vão permitir, que são terminações nervosas que vão permitir que a gente perceba a sensibilidade, tá? Então, por exemplo, e aí, olha como que tá aqui desenhadinho. Vejam aqui nessa parte aqui de cima, em verde. C3. O que é esse C3 que tá apontando aí? É a vértebra? Não. É o nervo. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão de C3, que é bem alta, bem complicada, mas se eu tenho uma lesão de C3, eu vou perder sensibilidade do pescoço para baixo. Outro exemplo, digamos que o paciente ele teve um acidente, que ele teve lesão em T4. Olha aí de onde que vai ser essa perda de sensibilidade, de T4 para baixo. E aí tá aqui apontado direitinho para vocês, tá? Cada pontinho aqui, cada um desses trechos estão indicando ali qual é o dermátomo, qual que é a terminação nervosa correspondente. E aí os miótomos, o que são miótomos? São, vamos dizer de uma forma bem simplista, é como se fosse uma parte ali do nervo que ele permite que ele mande a informação de força muscular. E aí eu coloquei aqui apenas como exemplo como é que a gente faz a avaliação para poder ver se esse paciente teve uma lesão de um determinado nervo. Então, por exemplo, digamos que
eu tô com uma suspeita de que o paciente teve uma lesão porque ele sofreu um acidente. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou testando cada um desses pares desses músculos para poder perceber mais ou menos em que altura ele teve uma lesão, de qual nervo ele teve uma lesão. Então, digamos assim, eu vou ali testar o paciente, eu vi que no músculo bíceps braquial dele ele tem ausência de força muscular ou diminuição, uma diminuição importante. O que eu vou pensar? Opa, esse cara provavelmente ele deve estar com algum tipo de lesão a partir do nervo C5, tá? Só a título de informação. Aqui novamente uma outra imagem que só para vocês poderem entender que quando a gente tem essa terminação nervosa, eu tenho na verdade um neurônio que ele tá levando essa informação até o músculo para que ele contraia ou relaxe. Esse ponto de ligação entre o neurônio e o músculo recebe o nome de placa motora. E aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem, uma avaliação microscópica, onde mostra exatamente essa fibra nervosa se ligando diretamente no músculo. Tá vendo aqui que eu tenho esse músculo aqui desenhado aqui, essa imagem de microscopia, e que no músculo eu tenho como se fossem umas bolinhas escurecidas? Pois é, essas bolinhas escurecidas são as placas motoras. Eu tenho esses fiozinhos, que é um fiozinho mesmo, que esse fiozinho, na verdade, é o axônio do neurônio. E ele tá se ligando diretamente nesse local aqui do músculo. Esse ponto de ligação entre o axônio e o músculo, a gente dá o nome de placa motora. Aqui mais uma imagem para ficar mais fácil para vocês entenderem. Toda essa parte rosa é músculo, tá? E aí eu tenho um fiozinho que tá apontando aí para você, que é um axônio de um neurônio. E o ponto aqui mais escurecido, que tá escrito aqui como motor end plates, ou final da placa motora, digamos, vamos traduzir de uma forma bem grosseira, é como se fosse o local onde está se ligando o axônio com o músculo. É o ponto de ligação, que é a placa motora. Aqui uma outra imagem, essa daqui já um aumento bem maior, que a gente consegue ver direitinho. Olha aqui o nervo num tom mais de cinza mais claro. Então, eu tenho aqui esse axônio desse neurônio que está se ligando diretamente nessa estrutura cinza, que parece como se fosse um cano, que na verdade é uma fibra muscular. E esse ponto de ligação entre o nervo e a fibra muscular é a placa motora. Tudo bem? Então, a gente encerra por aqui essa penúltima aula. Na próxima aula, a gente vai falar aí de algumas patologias que podem envolver aí sistema nervoso, que pode levar sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Muito obrigada e até daqui a pouco.